no seu capítulo 15. Eu quero agradecer a Deus pela sua bondade e sua misericórdia para com a minha vida, por me dar mais uma oportunidade de estar ministrando para a sua noiva. Eu quero agradecer também pela confiança do meu pastor Val. Deus continue abençoando a sua vida e seu ministério, meu pastor. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, no seu versículo 11, os irmãos me acompanham. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: da minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e nos regozijarmos, porque este teu irmão, que estava morto e reviveu, tinha se perdido. Aleluia. E foi achado. Os irmãos podem se assentar, adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o departamento de hoje é o departamento de eventos na direção com o tema da família. E não há mais direcional do que não trazer uma mensagem falando sobre a família. Quando nós pensamos sobre essa palavra família, a família é um fenômeno único, um fenômeno único social, além do fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos e em todas as culturas. Quando nós olhamos para o plano da família, ela existe desde Gênesis, no seu capítulo 1 e no seu versículo 2, quando o próprio Deus está criando tudo, todas as coisas, no período da criação, ele observa que Adão está só. E quando ele observa que Adão está só, ele faz Adão cair em um profundo sono. Adão caindo em um profundo sono, de sua costela, Deus cria Eva. Ali é criado a primeira família da humanidade. Quando olhamos para a família é uma economia sociocomportamental ideal. Como assim, pregador? Quando eu olho para uma família, quando eu olho para um indivíduo que tem uma família, a família, ela mostra para esse indivíduo as regras de como se comportar, de como lidar com os desafios da vida, de como ser forte, de como enfrentar as suas decepções. É na família que é forjado o caráter do indivíduo. É na família que é ensinado o que é certo e o que é errado. Na família é ensinado sobre o exercício da fraternidade e da solidariedade, de ter compaixão para com o próximo, de dividir os bens, de ter amor, de ter compaixão, de ter aquela amizade com o próximo. É na família. Na família é formado o caráter do indivíduo. Na família é formado o pensamento do indivíduo. Quando olhamos para a família, nós vemos o quão ela influencia o indivíduo. E além do mais, meus irmãos, esta influência leva para o resto da vida. Se existem traumas familiares,
se não forem tratados, são levados até a morte deste indivíduo. Existem traumas em pessoas que se não forem tratados, levarão até o final da sua vida. Mas também, se essa pessoa ela for ensinada corretamente dentro da sua casa, no seu contexto familiar, essa pessoa viverá pelo resto da sua vida, sendo uma pessoa digna, honesta, de bem com a sociedade. A família também é o centro de promoção e laboratório do desenvolvimento cultural, social e humano pela sua própria vocação. Se os irmãos pararem para observar, tudo começa a partir da família. Todo pensamento acontece a partir da família. Já no caso da família cristã, nós temos algumas funções e alguns exercícios que tem que ser seguido. Nós somos cristãos, que temos famílias cristãs, que temos família cristã dentro da casa de Deus, nós devemos ser um exemplo para a sociedade. Nós devemos levar a glória de Deus para as outras famílias. Nós, como famílias, estando na casa do Senhor e servindo ao Senhor, nós devemos ser exemplo nas virtudes, nas virtudes dos homens, na sua tríplice dimensão. E quais dimensões são essas? Na dimensão cultural, na dimensão espiritual e na dimensão material. Quando eu olho para a primeira dimensão, a dimensão cultural, eu vejo a família comum, e a família comum ensina o indivíduo a viver bem na sociedade, ensina ao indivíduo a ter uma educação básica. Mas a família cristã, ela não só ensina isso que é básico, mas ela ensina o indivíduo a viver com base na Bíblia. Ela forma o caráter do indivíduo com princípios bíblicos. Uma família comum ensina o indivíduo a viver bem na sociedade, mas uma família cristã ensina o indivíduo a viver segundo a vontade de Deus. Na segunda dimensão, a dimensão espiritual. Numa família comum, o indivíduo é ensinado a lembrar de Deus. O indivíduo é ensinado até seguir uma religião, mas ele escolhe qual religião ele quer seguir. Mas uma família cristã é ensinado que Deus é o centro, que Deus é o centro da vida dele, é ensinado sobre orações, é ensinado sobre a Bíblia, é ensinado sobre propósito, sobre culto. Uma família cristã, uma família comum, ela ensina a lembrar de Deus, mas uma família cristã ensina a viver com Deus. Na terceira dimensão, na dimensão material, numa família comum, ela ensina o indivíduo a conquistar os seus bens, não importa como. Se for trapacear o outro, não tem problema. O importante é que você conquiste, o importante é que você cresça. Mas numa família cristã não é desse jeito. Numa família cristã você tem que trabalhar, tem que crescer, mas cresça com princípios, cresça com honestidade, fidelidade, com gratidão ao Senhor. Deus, ele criou uma família com propósitos bem claros: apropriação, recreação, unificação e glorificação. Quando a família ela vive para cumprir os propósitos de Deus, ela se torna o lugar da manifestação da glória do Senhor. Por quê? Porque Deus é o centro desta família. E quando Deus é o centro dessa família, outras famílias são influenciadas, outras pessoas são alcançadas, outras pessoas são influenciadas por esta família. E este ponto aqui que eu vos trago, meus irmãos, nos ajuda a compreender que a presença de Deus, ela é inevitável, ela é inegociável, ela é imprescindível em uma família. O salmista, no Salmo 127, no verso 1, ele diz assim: se o Senhor não edificar
edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se nós não colocarmos o Senhor como centro de nossa família, verdade, aleluia, nós seremos influenciados. Mas o Senhor nos chama como famílias cristãs tementes a Deus, para nos comportarmos de uma maneira a qual possamos influenciar aquelas famílias que estão de fora, para quando eles olharem para nós: eu quero ser como essa família, eu quero seguir essa família. Olha que lindo este amor, olha que lindo esta paz, olha que lindo esta comunhão. Mas, meus amados irmãos, nós sabemos que por mais que existem algumas famílias bens, existem famílias dentro da casa do Senhor, e eu me indago aqui com vocês nesta noite: se a família é um projeto de Deus e ela existe para a glória de Deus, qual a resposta que daremos às pessoas que perguntam: essas famílias estão parecendo tão boas, tão saudáveis, tão bem, por que terminaram? Por que aconteceu o adoecimento do relacionamento? Quais são os sintomas que a família está doente? E nesta noite eu vos trago alguns exemplos que esta mensagem aqui, esta parábola do filho pródigo que Jesus trouxe sobre uma família que tinha algumas coisas que precisavam ser curadas, algumas coisas que necessitavam de alguns ajustes. Quando é que a família precisa de cura? O primeiro ponto de observação que eu vos trago, observe que primeiro eu li sobre o filho mais novo e depois eu finalizei com o filho mais velho. Quando eu olho para o filho mais novo, eu vejo um comportamento de desvalorização. Desvalorização do que, pregador? Daquilo que ontem era precioso para ele e era de muito valor. Olha, quando nós observamos o texto, nós vemos o comportamento de um jovem que trata o pai como algo descartável. Ele, no lar dele, perde a sua importância. O irmão se torna dispensável. Quando eu olho para o comportamento do pai, como pai, ele pede a herança dele para o pai. E quando ele pede a herança para o pai, é como se ele falasse para o pai: pai, eu quero que você morra, porque ele está pedindo antes que o pai morresse a sua herança. Olha o desprezo que esse jovem está. Olha a falta de importância que ele está dando para o seu lar. Parece que não tem mais valor, parece que não tem mais significado o seu lar. E nós devemos, meus irmãos, ficar atentos a tudo isso. Por que, meus irmãos? Porque quando ele dentro da sua casa, ele tinha amor, ele tinha harmonia, companheirismo, porque isso que enriquece o nosso lar. O que enriquece o nosso lar é o amor, é a fidelidade, a honra, a reputação. O filho pródigo, ele tinha tudo, ele tinha casa, ele tinha pai, ele tinha herança, ele tinha tudo aquilo que os nossos olhos se encheriam e se sentiria satisfeito. Mas ele negocia, ele vende tudo isso que ele tinha, ele negocia aquilo que era de valioso, aquilo que era de precioso. E nós devemos nos atentar, meus irmãos, para não cair no perigo de desvalorizar aquilo que era importante no começo do nosso relacionamento. Nós devemos nos atentar a não cair no perigo de tratar como tanto faz aquilo que era importante um dia. Nós devemos estar atentos e fazer um autoexame todos os dias dos nossos comportamentos, para não tratar como tanto faz aquilo que era valioso, aquilo que era importante. Quando eu olho para esse cenário de desvalorização, de rejeição, de abandono, eu me lembro da palavra apostasia. Apostasia no sentido espiritual é o abandono da fé. É quando o indivíduo, ele abandona a fé e quer seguir a sua vida do seu jeito e da sua forma, do seu modo de pensar. Eu não tenho mais fé. E aí ele sai do meio religioso, ele não acredita mais na fé que ele tinha. Mas por que você trouxe esse ponto de apostasia? Porque, meus irmãos, a apostasia não começa quando o indivíduo sai da igreja. A apostasia não começa
quando o indivíduo não vem mais para a casa do Senhor. A apostasia começa com um sentimento dentro do coração, um sentimento de dúvida e de rejeição à palavra do Senhor. E entrando nesse contexto familiar, entrando nesta linha de apostasia, nós devemos tomar cuidado, porque nós possamos tratar algumas coisas que eram importantes para nós com um sentimento dentro do nosso coração e abandonar tudo que era valioso, e abandonar tudo que era precioso em nossas vidas. A angústia e o desprezo bater na nossa porta, nós sentimos insatisfeitos com os nossos lares, nós sentimos indignados com a nossa casa, e o sentimento vai sendo gerado dentro do nosso coração. Mas o Senhor te diz nesta noite: não deixe frutificar esse sentimento no seu coração, não deixe frutificar esse sentimento de rejeição. Aleluia! A família é uma bênção, aleluia! A tua casa é uma bênção, Deus é quem sustenta a tua casa. A tua casa não foi edificada na areia, a tua casa foi edificada na rocha, e quem sustenta é Ele. Não desvalorize, não trate como o mundo faz aquilo que era precioso. Oh, glória! Porque, meus amados irmãos, o lar ele não é construído por pedra, areia, por viga. O lar não é construído por cimento, portões, não. O lar é construído por pequenos detalhes. E existem pessoas que priorizam mais as coisas materiais do que o próprio parceiro. Verdade. Que priorizam mais as coisas terrenas do que a família. E os pequenos detalhes, eles são inegociáveis. Os pequenos detalhes, eles são intransferíveis, inadiáveis. Às vezes, o que a sua família quer são pequenas coisas, como atenção, um diálogo, um tempo, e não apenas o seu dinheiro, e não apenas aquilo que você pode oferecer com coisas materiais. Uma família não é edificada com coisas materiais, mas com pequenos gestos, com pequenas atenções e com pequenas importâncias, com valorizações. E se nós não observarmos sobre tudo isso, sobre esses pequenos detalhes, nós vamos sufocando a nossa família e nós vamos caindo na rotina. Verdade, meu Deus. Nós vamos caindo um dia após o outro, e o sentimento vai sendo gerado dentro do nosso coração, e o sentimento vai sendo gerado dentro da nossa alma. Mas eu preciso lhe dizer: não relativize o que é absoluto. Simplificando de uma maneira mais clara, não tente fazer do seu jeito aquilo que é um decreto. Não ande nos passos da sociedade, porque se o seu contexto familiar cair em uma rotina, talvez não seja do jeito que você sonha ou planejou, mas no contexto da sociedade o conselho é: separa, termina, desiste da sua família, desiste do seu filho, desiste da sua esposa, desiste do seu esposo, desiste da sua mãe, abandona, desiste. Mas nós, como servos de Deus, não andamos nos conselhos dos ímpios, nós não andamos de acordo com a sociedade. Oh, glória! Na sociedade, um casamento não passa de um contrato assinado no cartório, mas diante de Deus, o casamento é um pacto feito com o Senhor. Não há nada mais importante, Ele é o irmão, a não ser a minha eternidade e a minha vida com Deus. Para isso é a minha casa, é a minha família. Por isso valorize a tua casa e a tua família. Oh, glória! Aleluia, Jesus. O segundo ponto é: quando o desejo de ir embora é maior que o desejo de ficar, mesmo sem ter motivo aparente. Quando olhamos para o filho pródigo, o que ele tinha?
No versículo 25 ele tinha um campo. No versículo 30 ele estava cheio de novilhos. No versículo 25 ele tinha uma casa para a qual ele voltava no final do dia. No versículo 29 ele tinha amigos, tinha empregados, ele tinha acesso à boa música, ele tinha proteção, conforto, segurança. Por que ele saiu? Por que ele foi embora? E porque muitos vão embora sem o motivo certo. Verdade. Porque muitos desistem da sua família sem o motivo certo. A Bíblia nos diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quando Jesus disse vigiai, para vigiar o coração. Vigia, porque o coração é perigoso. Nada é tão perigoso quanto o nosso próprio coração. O filho pródigo, ele foi traído pelo próprio coração. Sansão foi traído pelo próprio coração. Davi foi traído pelo próprio coração. Em Provérbios, no seu capítulo 4, no seu versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O filho pródigo trocou uma realidade por aquilo que era aparente, trocou sua morada por apenas uma aventura e foi viver uma vida dissoluta. Ei, meus irmãos, algumas pequenas coisas, se elas não forem tratadas rápido, podem trazer destruição para a nossa família. Em Gálatas, no seu capítulo 5, no seu versículo 9, diz que um fermento, um pouco de fermento, pode levedar toda a massa. Em Cantares, no seu capítulo 2 e no seu versículo 15, ele fala sobre as raposinhas. E se não vigiasse com as raposinhas, elas iriam ali comer as flores, e os brotos não davam mais frutos. Nós devemos guardar o nosso coração. Em Eclesiastes, no seu capítulo 10 e no seu versículo 1, ele fala: como a mosca morta faz um unguento do perfumador de exalar o mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de astúcia. Ei, meu irmão, quando esse texto fala, existia um perfumador. Esse perfumador, ele fazia unguento. Não tem aquele unguento que Maria jogou nos pés de Jesus, enquanto o perfumador está preparando o unguento? Se ele deixasse aquele unguento ali de qualquer maneira e uma mosca caísse dentro desse unguento, cheirava mal, já não servia. Uma pequena mosca causava um dano. Nós devemos vigiar e guardar o nosso coração. Pequenos detalhes trazem destruição para a nossa casa. Pequenas coisas trazem destruição para a nossa família. Se não nos atentarmos a essas pequenas coisas, aquilo que é de valioso não tem mais valor. Aquilo que é precioso não tem mais preço. Meus amados irmãos, outro ponto que eu quero trazer para vocês é que do irmão mais velho, ele sente algo dentro do seu coração, porque ele sente um incômodo da festa para com o outro. Ele se indignou e não queria nem entrar. O texto diz no versículo 28, no coração do irmão mais velho existiam 3 fortalezas que precisavam ser derrubadas, e essas fortalezas que estavam no irmão mais velho é necessário que sejam destruídas em nossa família. A primeira fortaleza é a fortaleza da inveja. A inveja, meus irmãos, não deixa o irmão mais velho entrar na festa, porque ele não era o centro das atenções. A inveja, meus irmãos, é terrível. A inveja fazem de muitos líderes não gostar do sucesso do outro. Há pessoas que só valorizam quando é com ele, quando ele é o centro das atenções. A inveja nos leva a amar o irmão quando ele está na pior, mas passamos a odiá-lo quando ele celebra uma grande vitória. Ei, meu
meu irmão, há pessoas que são capazes de chorar com os que choram, mas não são capazes de se alegrar com os que se alegram. Ei, meus irmãos, nós devemos arrancar do nosso contexto familiar toda fortaleza de inveja, toda fortaleza de sentimento invejoso. A segunda fortaleza é a fortaleza da vingança. O irmão não aceitava que o mais novo foi perdoado. Para ele, o irmão tinha que sofrer a consequência. Para ele, o irmão tinha que pagar o preço. Ele não concordou com o perdão do pai. Ele não estava disposto a perdoar o seu irmão. Para ele, o sentimento de vingança era mais forte. Para ele, o sentimento de vingança falava mais alto. Nós devemos derrubar dentro da nossa família toda a fortaleza de vingança, todo sentimento vingativo, toda semente plantada que não convém para um cristão. Todo sentimento de vingança tem que ser derrubado. A terceira fortaleza é a fortaleza da amargura. Quem não perdoa faz um coração, um poço amargurado. Nós vemos, meus irmãos, este jovem aqui, o irmão mais velho, amargurado. E essas pessoas que são amarguradas, elas são tóxicas. No versículo 30 diz: vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Elas sempre tentam estragar a festa, elas sempre tentam tirar o sucesso do outro. Sabe aquela pessoa que você vai chegar para ele e fala: eu tenho um projeto, aí ela fala assim: não dá certo, desiste desse projeto. É uma pessoa frustrada e é limitada e não quer que você cresça, que você avance. Ei, meu irmão, todo sentimento de amargura, todo sentimento contaminando a sua alma, os seus sentimentos, tem que ser quebrado no seu contexto familiar. Todo sentimento de amargura, todo sentimento plantado na sua família, todo sentimento de vingança, todo sentimento de inveja, todo sentimento de amargura tem que ser repreendido pelo nome de Jesus. Ei, meu irmão, o inimigo até pode tentar colocar semente dentro da tua casa, ele pode tentar colocar influências e pensamentos dentro do teu lar, mas pela palavra de Deus ele foi descoberto, e todo sentimento, toda seta lançada para a tua casa, todo investida no inferno para destruir o seu lar, para destruir a sua família, para acabar com os seus planos, para trazer discórdia dentro da tua casa, em nome do Senhor Jesus, seja quebrado agora pelo poder da palavra, seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Porque o inimigo ele coloca sementes para destruir a nossa família. Nós devemos estar bem atentos com a investida dele. Isso é de papai, né? Vigiar e ficar atento. Porque enquanto você acha que está tudo normal, existem sementes sendo plantadas. Existem investidas do inferno contra a tua casa. Verdade, meu Deus. Querendo colocar setas no seu coração e na sua mente. Querendo que você desista da tua casa. Querendo que você desista dos teus filhos. Querendo que a discórdia reine dentro do teu lar. Mas enquanto nós olhamos para um cenário frustrante, um cenário que não tem mais jeito, um cenário de decepção, até para o filho mais velho, nós vemos que a cura aconteceu nesta casa. No primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é sobre o jovem mais novo, o filho mais novo. Ele chega em um ponto de sua vida que ele se encontra, ele olha para si mesmo, e o texto diz que ele caindo em si. Porque para acontecer a mudança,
É necessário um reconhecimento. Toda mudança passa por um reconhecimento. E o reconhecimento nos leva ao arrependimento. Reconhecimento é quando nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos que nós fomos estúpidos, que nós falhamos, que nós erramos, que nós lançamos palavras amargas, que nós liberamos palavras que não eram para ser liberadas. Verdade, meu pai. Que nós ferimos, que nós marcamos, que nós machucamos. Porque existem pessoas na sua família que foram machucadas por você. Mas o Senhor nos leva à cura por onde? Pelo reconhecimento. Reconhecendo que somos falhos. E o caminho do reconhecimento, do autoexame, nos leva ao caminho do arrependimento. Observe que esse jovem ele sente tristeza pelo pecado. Logo após ele faz a confissão do pecado. E depois ele abandona o pecado. Para o jovem mais velho, o irmão mais velho, por mais que ele na sua ignorância ele não entendia, mas a cura dele aconteceu quando ele expôs toda a inveja, toda a amargura, tudo aquilo que estava sufocando a sua alma. E o Senhor te convida a colocar para fora tudo aquilo que sufoca o seu coração, tudo aquilo que sufoca a sua alma. Não é Beltrano, não é Ciclano, não é psicólogo às vezes que vai tratar algumas coisas dentro do seu coração. É apenas o Senhor. Aleluia. E por que você não entrega para Ele, coloca para fora aquilo que está acontecendo nos seus sentimentos? Toda a amargura, todo o sentimento de amargura, todo sentimento contaminado que te contamina, coloque para fora e exponha, porque você será curado. Toda ferida na sua alma, toda ferida no seu coração, tudo aquilo que te machuca por dentro, que às vezes você não consegue falar, coloca para fora, porque senão vai te sufocar. Aquele jovem ele foi curado porque ele expôs o seu sentimento. A inveja, a amargura ele coloca para fora. Ele expõe, coloca e expõe o seu descontentamento para com o seu pai. Mas a cura vem a partir do comportamento de uma pessoa. Uma pessoa que decide ser o agente de transformação deste lar. O pai não desistiu do filho. Quando ele quis sair abandonando tudo, ele aguardou, ele esperou. E quando ele voltou, o pai foi correndo aos braços do filho. O pai não desistiu. O pai não desistiu do filho mais velho, porque ele poderia muito bem repreendê-lo, mas não com toda a calma. Ele conduz o seu filho, não meu filho, tudo que eu tenho é teu. Observa, tudo que você sempre teve tudo. O pai decide ser o agente transformador dentro do lar. E nós? Quem sou eu? Será que eu sou o agente da discórdia? Ou será que eu sou um agente transformador? Guiado pelo Senhor, com misericórdia no meu coração, não para ferir, mas para curar, para trazer esperança, para liberar palavras boas, para liberar palavras proféticas sobre a minha casa. Ou será que a minha boca só sai destruição e palavras amargas? Ei, meu irmão, tudo isso que eu vos falei aqui é para lhe dizer que existem coisas que apenas o perdão e o autoconhecimento, o reconhecimento pode curar. O Senhor quer curar a nossa família, tudo aquilo que o inimigo tem plantado dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, tudo aquilo que o inimigo tem colocado de discórdia dentro da nossa família. Ei, meu irmão, tem que ser derribado, tem que ser pisando na muralha, igual as crianças cantaram.
pisa nessa muralha, pisa nesse impedimento, rompa isso através da palavra e através do direcionamento do Espírito Santo. A sua família não é um fracasso, a sua família não é uma destruição. Tem jeito, porque o Senhor é o Deus de reconstituição. Oh, glória! Que transforma tudo e que transforma a nossa vida de dia. Meus amados irmãos, eu vos convido a ficar de pé neste momento. Você que ouviu esta palavra e se encontra frustrado, se encontra decepcionado, hoje nesta noite o Pai está de braços abertos para lhe perdoar, para lhe trazer amor, para lhe trazer restituição. Não abandone, não rejeite aquilo que é valioso, não rejeite aquilo que é precioso. Hoje é noite do auto-reconhecimento, reconhecer que você é dependente, reconhecer que você necessita do Pai, reconhecer que você necessita do Senhor, reconhecer que sozinho você não prossegue, sozinho você não consegue caminhar, porque sem o Senhor no centro da tua casa, a sua família irá sucumbir, a sua família irá cair, a sua família será dominada pelo sistema, mas a família que coloca Deus como centro, ela continua caminhando para o céu. E eu te convido nesta noite a se posicionar nesta noite, a tomar uma atitude que mudará a trajetória da tua vida, que mudará o cenário da tua casa. Eu não vim aqui, meus irmãos, prometer bens materiais, mas eu vim aqui falar para você que Jesus irá mudar a história, que Jesus transformará a tua vida, que Jesus pode mudar o teu cenário. Aleluia. Cadê você nessa noite que aceita esse convite?